O deputado federal Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, lançou o projeto de lei complementar que propõe oferecer maior agilidade e eficiência no atendimento aos segurados a partir da participação da iniciativa privada na gestão de pagamento de benefícios não programados, entre eles aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Nós vamos conversar agora então com ele, com o autor da proposta, o deputado Paulo Ganimi, que também vai falar sobre outros assuntos em destaque hoje, um deles a PEC Fura-Teto, programada para ser votada na semana que vem. Deputado, em primeiro lugar, bom dia. Obrigado pela presença aqui com a gente nesse sábado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Queria que o senhor explicasse para a gente, deputado, qual é a proposta e como ela desafogaria o INSS. A gente sabe que é um problemão, né? Quem depende dos serviços da Previdência Social reclama muito da lentidão do serviço. E aí, como essa proposta ajudaria? Na verdade, a proposta ela vem para regulamentar algo que foi previsto na época da reforma da Previdência. Na PEC, né, na emenda complementar, que agora é parte da Constituição na reforma da Previdência, previu que era possível para esses benefícios não programados, como você mencionou, né, que eles fossem possíveis de acordo com a escolha das empresas, né, daquele que contrata o serviço de previdência, fazer isso através da iniciativa privada. Hoje é um monopólio exclusivo do INSS. O projeto não acaba com a possibilidade de continuar no INSS, mas ele prevê, caso seja interesse da empresa, que ela possa, no lugar de pagar aquela parte específica da Previdência, que é ligada aos benefícios não programados, ele possa fazer isso através da iniciativa privada. A parte que é ligada à aposentadoria normal não sai do INSS, né? A lei não prevê isso, né? A própria Constituição ela mantém esse privilégio, esse monopólio do INSS, mas para esses benefícios que são não programados, pode ser para a iniciativa privada. Qual é a grande vantagem disso? Esses são dois benefícios que geralmente acontecem quando a pessoa mais precisa, e a empresa também. E hoje acontece muito, principalmente no auxílio-doença, da pessoa ficar no limbo. Por quê? Ela não pode trabalhar porque está com alguma doença, algum problema físico, e ela vai para a Previdência. E às vezes o INSS ele não tem agilidade nem para oferecer aquele serviço, né, no sentido de pagar o auxílio, ou às vezes a pessoa, quando ela precisa renovar aquele auxílio também, ela tem muita demora. Quando você coloca isso, aí está muito bem exemplificado aí na imagem, né, da fila, quando você coloca isso com a possibilidade da iniciativa privada, primeiro, você divide o problema, né? Você não tem uma concentração do problema numa só instituição e você pode permitir que empresas ofereçam esse tipo de serviço com mais qualidade, com preço mais barato, com mais agilidade e também, né, com a qualidade, com outros tipos de benefícios que ela pode oferecer. E aí você desafoga o INSS e garante um melhor atendimento para a população. Oi, deputado, bom dia. Vamos falar sobre a PEC da transição, né, apelidada de PEC Fura-Teto. Arthur Lira disse que ela deve ser votada na próxima terça-feira, na Câmara. E eu gostaria de saber a opinião do senhor a respeito, se o texto deve continuar como está, se ele deve ser desidratado, né, como se fala. Qual a perspectiva? Qual a expectativa? Olha, eu gostaria que ela não fosse aprovada, né? Eu acho uma temeridade essa PEC, né? É um absurdo. E eu queria deixar aqui muito claro, que eu acho que é importante falar para a população, que nesse governo, no atual governo, a gente teve a famosa PEC Kamikaze, né? Que tem algumas similaridades com essa PEC, e a mídia, né? Eu não estou falando de vocês aqui, é claro, mas a boa parte da mídia deu o nome de PEC Kamikaze. E agora a gente vê uma parte da mídia chamando essa de PEC do Bolsa Família. Bom, para começar, nem Bolsa Família existe mais, né? Então, é um absurdo em todos os sentidos. Vai voltar, o governo vai voltar, que volte, mas hoje o que seria o Bolsa Família é o Auxílio Brasil. Então, é uma PEC que está disfarçada ali, para ficar bonitinha, estão dizendo, é para pagar o Bolsa Família, pagar o Auxílio Brasil a R$600, mas, na verdade, o valor que é destinado para isso ele é muito pequeno. O que ele serve mesmo para abrir espaço orçamentário para gastanças do próximo governo, que é um grande absurdo. Eu fui contra a PEC Kamikaze, na época, né, chamada Kamikaze, e sou contra agora novamente. E essa daí ela é muito maior
do que era, na época, a PEC Kamikaze, em vários sentidos, e é um grande absurdo. A gente vai gerar, caso ela seja aprovada, vai gerar inflação. Então, na verdade, um aumento de R$600, ele não vai ter um impacto de ser R$600 de verdade no bolso das pessoas, né, no sentido de poder de compra e tudo mais, gera aumento de juros, gera falta de credibilidade para o governo, para o Brasil como um todo, e, consequentemente, também quem vai pagar essa conta é a população, e, no caso, a população mais pobre. Caso a gente não consiga evitar, caso a gente não consiga barrar, tem aí já um grupo de quase 100 parlamentares que já se manifestaram contrários a essa PEC. A gente vai tentar, no mínimo, como você falou, desidratar, ou seja, diminuir o tamanho do rombo, que ele fique, pelo menos, o mais próximo possível do que realmente é necessário para aumentar para R$600, que aí eu acho que é um debate legítimo, né? Independente se é bom ou se é ruim, é um bom debate. Agora, todo o resto que está acima do que é para pagar esses R$600 de Auxílio Brasil, não é um debate legítimo. É misturar as coisas para confundir a população e para conseguir aprovar uma coisa ruim disfarçada de alguma coisa boa. Deputado, mais uma pergunta, agora é de Fernando Capês. Muito bom dia, deputado. Hoje já se fala, os especialistas aí na área econômica já têm dito que 70 bilhões já seriam suficientes para o programa de transferência de renda. O restante seria a gastança pura, como você bem disse, vai gerar inflação, porque você gasta mais do que arrecada, vai ter que emitir papel. E aquele dinheiro que se transferiu para a população mais carente vai acabar perdendo força por causa da inflação. Então, eu pergunto o seguinte: há alguma estratégia de obstrução da tramitação do projeto, desse projeto de irresponsabilidade fiscal, pelo menos até o início da próxima legislatura, quando, ao que tudo indica, entrarão mais deputados que têm uma visão mais liberal do que essa visão estatizante? Como estratégia, existe essa possibilidade de obstrução? Existe. Nós, do Novo, nós entramos com o que é chamado kit obstrução, né? É um kit, no nosso caso, por ser um partido pequeno na Câmara, proporcionalmente aos outros partidos, a gente tem uma limitação no kit obstrução, então a gente vai tentar obstruir. Eu acho que, independente disso, vai avançar rápido. O que é o bom kit obstrução, nesse caso, é você, espectador, que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, que entre em contato com os parlamentares para que a gente consiga mostrar para eles que a população não compactua com isso e, consequentemente, que a gente consiga barrar a votação. Como eu falei, precisam 308 votos. São 513 deputados, precisa-se de 508 votos. Hoje já temos quase 100 deputados que já se manifestaram contrários. Se a gente conseguir mais 100, a gente consegue barrar a PEC de vez. E aí tem um ponto importante. Não é só para que ela não aconteça esse ano, porque se ela não for aprovada esse ano, ela não entra no orçamento, né, o impacto dela não vale para o ano que vem. Então ela perde finalidade, perde função. Eu só discordo de você uma coisa que eu acho que é importante. Quando você fala que a próxima legislatura vai ter uma visão um pouco mais liberal e tudo mais. O fato dela ter eleito muitos deputados de partidos ou pessoas que foram eleitas ligadas ao presidente Jair Bolsonaro, na minha visão, não indica que eles vão se manter alinhados a essa visão liberal. Eu acho que metade, por exemplo, tem indícios que 60% dos deputados do PL, partido do Bolsonaro, vão ser da base do Lula. Então, acho que é a única coisa que a gente discorda aí nesse ponto. Então, vamos tentar barrar sim, e você que está em casa tem um papel importante aí, entrar em contato, fazer com que essa lista, que inclusive eu já publiquei uma lista parcial na minha rede social, ela aumente e a gente consiga barrar de vez essa PEC. Agora, deputado, queria aproveitar a presença do senhor para tratar também de uma pauta que passou essa semana pela Câmara, que está agora nas mãos do Senado, uma outra pauta de interesse do governo eleito, que são as mudanças na lei das estatais, né, que na prática acabaram abrindo caminho para a indicação de Aloysio Mercadante à presidência do BNDES. A medida mais significativa, ela praticamente acaba com a quarentena que era exigida para pessoas que participaram de campanhas políticas, que antes tinham que esperar 3 anos para assumir cargos nas empresas públicas. Agora esse prazo de
3 anos caiu para 30 dias. Praticamente não existe mais quarentena, né? Nem dá para chamar de quarentena. Esse período foi reduzido de tal forma que permite que já, logo depois da posse do novo governo, esses aliados políticos já sejam indicados às empresas. Queria a avaliação do senhor, deputado, sobre essa proposta. Foi um retrocesso porque essa medida foi aprovada e passou a vigorar justamente na esteira da Operação Lava Jato, né? Como uma forma de tentar evitar o aparelhamento das empresas estatais, o uso político dessas empresas. Foi um retrocesso essa mudança feita essa semana aí na Câmara, deputado? Eu diria que não foi só um retrocesso, como foi uma vergonha. Não só pela mudança na lei, como a forma como ela foi feita. Eu admito que eu acho que 36 meses é um excesso, né? A gente tem outras funções da política e que existem quarentenas de 6 meses, 1 ano, né, 4 meses, dependendo. Talvez 36 meses seja excessivo. Mas um mês não é quarentena, são férias, né? Nem 40 dias são. Então é uma vergonha. Mas pior do que a mudança, e você falou muito bem, eu acho que você trouxe aqui parte do argumento, isso foi feito, né, a lei das estatais foi feita justamente no momento em que o Brasil enfrentava, né, a corrupção, a Lava Jato e tantos outros episódios importantes do combate à corrupção, foi feita uma lei para evitar o uso das nossas estatais por políticos, por pessoas que estavam usando nossa estatal para enriquecer, né? A gente viu isso no Petrolão e tantos outros casos que a gente viu aqui no Brasil. Então foi feita uma lei importante. É natural, e até eu acho que existe uma falha na nossa atuação no parlamento, é que quando você faz uma lei, alguns anos depois, a gente deveria rever como foi a implementação dessa lei, se foi adequado, se não foi, se deveria melhorar algum ponto, né, reduzir algum ponto. Então seria natural, alguns anos depois, a gente rever, mas isso de forma técnica, com debate, com audiência pública, passando por uma comissão, fazendo um bom trabalho, que nunca é feito na Câmara nesse sentido, mas a gente faria sentido. Agora, na calada da noite, num projeto de lei que tratava da lei das estatais, sim, é verdade, mas de uma coisa que não tinha nada a ver com esse ponto, que era o seguinte, era aumentar de 0,5% para 2% a possibilidade das empresas estatais patrocinarem eventos esportivos. Ou seja, algo simples, que eu já era contra, a gente já estava votando contra, mas que não era algo tão relevante quanto o que aconteceu. Aí eu confesso que eu estava ali no plenário e falei assim, não faz sentido que todos os partidos estejam tão interessados nesse tema, mudar patrocínio esportivo, tem alguma coisa estranha. E tinha mesmo. Aos 45 do segundo tempo, né, falando de esporte, a relatora acatou uma emenda que fazia justamente essa mudança. Foi feito de uma forma absurda. Metade dos parlamentares nem sabiam que estavam votando isso e votaram sem saber, até porque aí tem um outro ponto importante, que até volto no tema da PEC, da PEC da transição, a PEC do rombo, a PEC do estouro. Agora, as pessoas estão podendo votar de novo, 100% pelo celular. Eu não sou contra a votação pelo celular para projetos simples, dependendo do que for. Mas, por exemplo, uma PEC votada pelo celular, é o que vai acontecer semana que vem, mudaram a regra agora, com argumento absurdo, que é por conta do aumento de casos de Covid, que agora a gente não precisa nem ir para Brasília, pode marcar presença pelo celular. Isso aconteceu durante a pandemia, no auge da pandemia, mas isso está voltando agora somente para aprovar essa PEC, porque sabem que se tivesse que ter lá presença física na Câmara, não iria ter quórum para aprovar. E foi aprovado, assim, esse projeto de lei que mudou a lei das estatais e agora não, porque o Senado deu uma barrada, né? Eu espero que o Senado, que é raro acontecer, mas eu espero que o Senado tenha consciência, não faça avançar esse projeto. E ele não impacta só o mercadante, não, gente. Tem muito político interessado nisso, querendo assumir cargos estatais. Dizem até, né, saiu na mídia, que a própria relatora tem um interesse específico, que ela não foi reeleita e ela quer assumir um cargo desse. Por isso que também ela estava tão motivada para que esse projeto fosse aprovado. Capês. Deputados,
como a nossa justiça está muito, vamos dizer assim, principiológica, né? Tem anulado muitas leis, declarado inconstitucionalidade de leis, resoluções, atos normativos, com base em princípios gerais da Constituição, princípios gerais da administração pública. Vamos lembrar que foi anulada, inclusive, pelo menos suspensa liminarmente, a nomeação de um diretor-geral da Polícia Federal por violar o princípio da impessoalidade. Caso seja aprovado esse projeto, haveria possibilidade de se arquitetar uma ação declaratória de inconstitucionalidade por violação aos princípios moralidade e impessoalidade, porque, ao que tudo indica, está sendo feita uma lei de encomenda para uma determinada pessoa. Sempre há, eu acho que é um caminho, sim, caso ela seja aprovada, mas a gente vê que o STF, ele atua também de acordo com os interesses dele, né? Então, acho que com o que está acontecendo hoje, com toda uma articulação favorável ao atual governo, eu vejo com muito pouca possibilidade que o STF acabe sendo favorável a uma medida dessa, né? Então, é claro que essa possibilidade existe, tem que ser acionada caso a lei seja aprovada, o que eu espero que ela não seja aprovada, que o que o Senado ele barre essa tramitação, mas é uma possibilidade, mas eu acho muito remoto isso acontecer. Eles vão alegar o que for. A gente viu agora, né? Acho que quem acompanha o que aconteceu nessa quinta-feira, o STF está votando ainda, está 5-4, a questão das emendas de relator, e do nada o ministro Lewandowski, junto com o ministro Gilmar Mendes, que são os dois últimos que querem votar, pediram para não votar anteontem, porque queriam dar espaço para o Congresso aprovar uma resolução que nada resolve o tema, mas que vai dar a argumentação que eles queriam para conseguir avançar. Então, assim, tem toda uma jogada, uma articulação, né? Nada acontece do nada, não é um respeito ao pé da letra dos princípios presentes na nossa Constituição, e sim dos princípios presentes nos interesses políticos que acontecem no Brasil. Esse é o deputado federal Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro. Obrigado mais uma vez, deputado, pela presença aqui com a gente. Um bom final de semana. Até uma próxima. Obrigado, bom final de semana. Até a próxima. Tchau, tchau.